um glória a Deus? Anote aí, ó. Anote a chave do Obras. Talvez você não pode contribuir hoje, mas em um outro momento, né? O Senhor faz um milagre na sua vida e você faz um milagre aqui na obra. Pastor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom. Maravilha. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, como você sabe, capítulo 17. Após a leitura, a Melissa vai projetar em nossa primeira tela do tema da nossa série. E depois, daqui a pouco, eu falo para ela colocar o tema de hoje. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Mesmo texto da semana passada. A minha oração... Evangelho de João 17, 20. Esperar você chegar lá. A minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes assim como amastes a mim. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora eu não te conheça, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Pai, muito obrigado mais uma vez por lermos esse texto e irmos compreendendo ainda mais a profundidade dessa oração feita por Jesus. Nós oramos para que, ao decorrer, ó Deus, desse tempo, que o Senhor possa, meu Pai, de acordo com o teu propósito, esclarecendo ainda mais no nosso coração, tudo aquilo que queres fazer, da forma como queres fazer. Eis-nos aqui para cumprir e obedecer a boa vontade de Deus, através da sua palavra transformadora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, na semana passada nós iniciamos aqui esse tema novo, como eu tenho falado aqui, né, das séries de mensagens que o Senhor tem trago nos domingos pela manhã. Então, de repente, você passou, eu quero uma mensagem assim, espontânea, meu coração, revelada pelo Senhor ali para esse tempo. Então, eu quero convidar, pode abaixar por gentileza, Jacques, eu quero convidar você para o domingo à noite. Todo domingo à noite nós temos essa mensagem assim gerada da vontade do Espírito para a semana. Mas nós estamos trabalhando com a igreja, dos domingos pela manhã, com sequências de mensagens, trazendo temas e temas aqui que o Senhor tem dirigido ao nosso coração para a necessidade do nosso tempo como igreja. Ah, pastor, mas isso se aplica apenas a membros, congregados, enfim, eu estou chegando agora no Evangelho, se aplica a todos nós. O tema não significa que estamos trazendo só a questão do pilar doutrinário para a igreja, mas do contexto da salvação de todos nós. Amém ou não amém? Posto isso, nós entendemos que João 17 é o encerramento de um tempo que começou lá em João 13. Jesus se assenta na mesa com seus discípulos para cear, e foi a última ceia, ou melhor dizendo, né, para nós que temos o contexto de fé, foi a primeira ceia dos santos, para sempre nós iremos cear até lá na glória, em nome de Jesus. Mas essa foi a última ceia de Jesus com os discípulos. E quando Jesus ele se assenta para cear, ele começa a falar com os discípulos sobre várias coisas. Mas ele começa a conscientizar os discípulos de sua ausência.
O homem que havia reunido aqueles 12 homens estava falando que ele iria se ausentar. Ou seja, como vai ficar que agora esse grupo, sem a sua não apenas referência, mas sem esse elo que nos uniu? A partir disso, como nós vamos viver? Então Jesus tranquiliza eles dizendo: o Espírito Santo virá sobre vocês. Mas isso ainda, ele não fez com que os discípulos tivessem uma paz interior. Então Jesus disse: eu estou dizendo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas curiosamente, nesse momento, outros eventos paralelos não esperados aconteceram. A Bíblia diz que nesse momento Jesus tem um apontamento para Judas, e ele indica que Judas irá traí-lo, mesmo que ninguém compreendeu ali aquele momento. Judas e Jesus sabiam do que estava sendo dito, e ele pede para Judas fazer logo, ou seja, se retire da mesa, avance no plano, e Judas então sai. Então nesse momento a primeira intercorrência é a saída do Judas. Judas sai da mesa porque não tem como ter unidade onde tem traição. Então Judas sai na mesa, levanta-se e vai embora. Mas antes de Judas sair da mesa, Jesus começa o princípio da unidade. Retira a capa, um símbolo naquela época de alguém que tinha autoridade, alguém que tinha prestígio, andava com capa, e a capa media prestígio. A capa, a túnica, revelava o quão preciosa aquela pessoa era, o quão figura de autoridade aquela pessoa era. Jesus retira a capa e põe uma toalha na cintura, agacha e começa a lavar os pés dos discípulos. Um Deus que se inclina na frente de pecadores. Como é isso, pastor? Isso é um princípio da unidade. Eu não sirvo quem merece, eu sirvo quem precisa. O princípio da unidade: eu não sirvo porque fulano é bom, eu sirvo porque Deus é bom. A bondade de Jesus o levava a servir, não a bondade do povo. Nós não podemos inverter a ordem das coisas. Então Jesus abaixa, começa a fazer isso, retira Judas da mesa. Mas a vaidade ainda permanece. Ao ouvir que Jesus ia se ausentar, primeiramente surgiu um autossuficiente. Pedro levanta e diz: Jesus, onde quer que fores eu irei, estou pronto para ir contigo até a morte. E antes que Jesus conseguisse corrigir Pedro por completo, Pedro então vira para Jesus e dá a derrocada final: eu não apenas irei contigo para a morte, mas morrerei no seu lugar. Não existe unidade onde as pessoas se sentem superiores, superior até do que o próprio Jesus. Sabe por que muitas igrejas não avançam, muitos grupos não avançam? Porque tem gente que não se sente apenas Deus, se sente melhor que Deus. Eu resolvo melhor que Deus. Não, vamos orar e aguardar a resposta de Deus. Aguardar coisa nenhuma, eu já tenho um veredito. Pedro se lança a esse lugar da autossuficiência. E nós vimos isso aqui no primeiro momento, no primeiro tema aqui, onde a Bíblia nos convida lá em Romanos, no capítulo de número 10, a observar que a Bíblia diz que aquele que está no orgulho, aquele que está na presunção, ele se isola da unidade, ele se sente autossuficiente, ele se sente conhecedor, então ele despreza os outros. Ele não considera que outros precisam estar junto, e ele não tem tolerância nenhuma. Então o autossuficiente, ele não promove a unidade, porque ele se isola. Então sabe um monte de gente que não está nas cadeiras aqui hoje, autossuficiente, está em casa falando assim: eu não preciso da igreja, eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu posso servir a Deus onde quer que eu esteja, não preciso de ninguém fale, que ninguém fale comigo o que eu tenho que fazer ou não para Deus. E aí ele se isola, por isso ele não vive o contexto da unidade. Mas também a ausência de Jesus começa a trazer algumas síndromes ao coração. Espera aí, se Pedro é autossuficiente e vai até o fim, nós precisamos saber aqui quem de nós é o melhor. Agora precisa de um líder do grupo, a gente precisa de um líder aqui para o grupo, a gente precisa de alguém para poder assim ser o maioral, encabeçar aqui o projeto, hashtag projeto salvação.
Se o Salvador se retira, a gente continua. Meu querido, a gente não pode esquecer que sem Jesus a igreja é nada. Ele é o Salvador, não tem ninguém além dele. Ele é o único que salva, liberta e leva para o céu. Nós não fazemos isso. Os discípulos disputam e Jesus diz: agora sim eu preciso orar, porque vocês não entenderam nada. O contexto da unidade era tão desafiador que Jesus não termina discursando, Jesus termina orando. E aqui em João 17, onde nós estamos, para terminar essa introdução da série, onde nós estamos aqui em João 17, é onde Jesus orou. O texto conhecido como a oração de Jesus. A oração universal é aquela do Pai Nosso, que nós conhecemos, Jesus ensinou a orar, Jesus orou em outros momentos, mas essa é a oração de Jesus exclusiva para selar o seu ministério, chamando todos à unidade. Então, primeiro, como nós vimos na semana passada, Jesus ora por si mesmo, porque ele acabou de dizer no capítulo 16, para que em mim vocês tenham paz. O que ele diz é assim: olha só, eu preciso lembrar a vocês que a paz da igreja, a unidade, a harmonia da igreja, ela não está no pastor legal, no irmão que fala igual eu, no irmão que veste igual eu, na irmã que pensa como eu, na pessoa que olha como eu olho. Não, a paz da igreja está em mim, disse Jesus. Eu tenho dito isso para que em mim tenham paz. Eu venci o mundo. Então Jesus primeiro ora por si mesmo. No capítulo de número 17 ele diz: Pai, eu oro para que o Senhor me glorifique diante das pessoas, para que o Senhor traga a minha glória como ela é no céu, aqui na terra, para que as pessoas vejam que não tem outro glorificado, para que ao aparecer da minha glória, ninguém se vanglorie, para que ninguém saiba, sabe, que existe outro além, para que as pessoas saibam que não existe ninguém além de mim. Então o que Jesus faz? Quando eu for glorificado, Pai, a igreja vai reconhecer que ela é unida, não porque ela tem uma placa, uma denominação de nome, mas porque ela tem alguém que tem um nome sobre todo nome. Então Jesus ora por si mesmo primeiramente. Depois de orar por si mesmo, Jesus ora pelos discípulos. Ao orar pelos discípulos, Jesus, ele diz o seguinte: eu oro para que vocês sejam um. Eu oro para que não haja disputa entre vocês. Não pode haver, só um instante. Irmão, cadê o irmão Leci? Cadê a diaconia? Vem cá, Felipe. Vem cá, ajuda aqui meu pai a levantar aqui. Vai no banheiro. Isso, deu certo. Maravilha. Maravilha. Obrigado, viu? Quando a gente vê Jesus falar aqui, agora pode voltar a atenção aqui para mim, só vai no banheiro. Vai descer a rampa aqui, tá tudo certo. Maravilha. Aí quando Jesus, ele fala isso para os discípulos, ele está dizendo assim: olha, não tem como o mundo conhecer que eu estou enviando vocês, se nós tivermos a bandeira do Pedro, a bandeira do Filipe, a bandeira do Bartolomeu, a bandeira do Tadeu, a bandeira do Mateus, e nós podemos ficar aqui a noite inteira nos teus. Não tem como o mundo saber que o Pai me enviou se vocês estabelecerem as vossas próprias bandeiras. O mundo só vai saber que o Pai me enviou, disse Jesus em oração, orando pelos discípulos. E eu oro por eles, Pai, para que eles esqueçam a bandeira deles, para que eles estabeleçam a minha bandeira. A igreja não existe porque Lagoinha tem um nome forte, porque Deus é amor é um nome forte. A igreja existe porque nós decidimos renunciar o nosso nome para anunciar o nome de Jesus. A igreja não existe porque a Assembleia é uma denominação de potência. A igreja não existe porque a Universal e a da Graça também são denominações grandes. A igreja existe porque os discípulos de Jesus não anunciaram o nome de Pedro, não anunciaram o nome de Paulo, não anunciaram o nome de Silas nem de Barnabé, anunciaram o único nome, o nome de Jesus. É por isso que a igreja existe. Então Jesus ora pelos seus discípulos. E por fim Jesus ora por nós. Eu oro por aqueles que virão a crer em meu nome. Para que quando eles creem no meu nome, Senhor, eles tenham um único interesse: conhecer a Ti e a Tua glória. Porque você não entrou em uma igreja, uma denominação, porque você está interessado
em fazer parte de um grupo underground, alternativo, ou um grupo moralmente correto. Eu vou para a igreja para fazer parte de um grupo moralmente correto. Eu conto, vocês contam, como é que é? Vê lá se lá fora a gente tem esse prestígio todo. Sabe, irmão, tem hora que Deus permite umas coisas para poder quebrar a gente no meio. Sabe por que às vezes Deus permite que a moral da igreja diante da sociedade vá lá embaixo? Não é porque a gente não está nem aí, que a gente vive uma vida qualquer, não. Pode olhar que a cada 10 que caem, o Senhor ele levanta não sei quantos, 100, sei lá, para honrar o nome dele, amém ou não amém? Mas sabe por que às vezes a moral da igreja vai lá embaixo? Para todo mundo saber, aqui não é um grupo da elite moral da sociedade, apesar que, pelo Espírito Santo, nós somos a luz desse mundo e nós somos o sal, amém ou não amém? Não estou aqui desqualificando isso jamais. Continuamos com a convicção daquilo que carregamos. Mas eu estou dizendo em termos de respaldo, em termos de um reconhecimento do mundo, o próprio Jesus disse, aqui nesse mesmo sermão dele, de João 13 até João 17, ele diz, o mundo odiou o Senhor da casa, quanto mais os servos. Odiará vocês também, faz parte. Eu vou para a igreja então, pastor, porque a partir de agora eu pretendo, sabe, fazer algo relevante na sociedade. Você pode fazer a qualquer momento, vincular a qualquer religião. Aí Jesus orou para que eu e você entendamos que a partir do momento que nós entramos aqui, a gente não estabelece também a nossa bandeira. Nós continuamos defendendo a bandeira do Evangelho de Cristo. E no domingo passado, nós vimos então que a primeira frase da oração de Jesus por nós que viemos a crer depois, foi, Jesus, eu oro por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem que eles, os discípulos, anunciarão. Então eu oro para que aqueles que creem em mim, por meio de quê? Da mensagem. Qual foi o nosso primeiro tema? Unidos pela mensagem. Amém ou não amém? Vamos falar todos juntos então para ficar bonitinho, vai ficar assim unidos mesmo? Unidos pela mensagem. Agora que nós já ensaiamos, unidos pela mensagem. Isso, glória a Deus. Entendemos que foi essa palavra que nos uniu. O Evangelho de Jesus pregado nos trouxe até aqui. Mas na sequência da oração, Jesus disse, além de eles estarem unidos pela mensagem, Senhor, eu oro. Por quê? Porque eu estou em tu e tu estás em mim. Agora que eles estejam também em nós. A minha oração, Senhor, é por aqueles que vão crer por meio da mensagem. Ou seja, não tem como ir para a unidade sem passar pela palavra. Ela foi o catalisador da unidade para todos nós. Porque sem a mensagem do convite da salvação, não tinha como nós estarmos aqui. Nós fomos evangelizados, amém ou não amém? Ah, pastor, eu estou aqui, nasci no lar cristão e continuei aqui. Ah, meu querido, eu tenho certeza que você foi evangelizado em algum momento. Não tem como você permanecer, não tem como você decidir por Jesus em sã consciência, sem ouvir a sua palavra. Meu filho de 5 anos já sabe muito trecho da Bíblia. E está pouco, porque precisa de mais para crer. Foi pregação, evangelização que nos trouxe até aqui, a voz que nos uniu. E nós vimos, no domingo passado, se você não estava aqui, com todo respeito, seja bem-vindo, você é mais um do bando de ossos secos. Nós não passamos de ossos secos que foi unido por uma voz. Então Deus disse ao profeta, pode esses ossos voltarem a viver? Tu sabes, Senhor. Então você profetiza, proclame. Então os ossos se juntaram. Eu e você somos um bando de ossos secos que se juntou. Aí o Senhor deu conexão, deu nervos em nós. Os nervos vieram, as veias. Aí diz a Bíblia que depois cobriu-se de carne. E nós ficamos aí, esse bonecão, sem vida. Aí o profeta perguntou a Deus, e agora? Profetiza, filho do homem, para que o Espírito venha dos 4 cantos e entre nesses corpos, para que eles voltem a viver. E aqui está o corpo de Cristo vivo, cheio do sopro de Deus, para a glória do Senhor. Então nós vimos que nós somos unidos pela mensagem. Mas agora, nós precisamos falar da conexão, porque Jesus disse, eu estou em tu, tu estás em mim, ó Pai. Agora eles precisam estar em nós.
Evangelho de João, capítulo de número 1. Mesmo evangelho que estamos aí, agora no capítulo de número 1. Eu estou em ti, tu estás em mim, e eles precisam estar em nós. Evangelho de João, capítulo de número 1. No princípio era aquele que é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Guarda isso aí. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam, ou não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha, olha a voz aí, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Igreja de Jesus, observe o versículo 8. Ele próprio, João, não era a luz, mas ele veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Nesse primeiro texto aqui da nossa aplicação, nos próximos minutos, falando sobre unidade, nós vamos agora falar sobre essa verdadeira conexão, a fonte da conexão que existe em nós. Esse é o segundo sermão nosso, a fonte da conexão. Nós vimos aqui então o texto de João no capítulo de número 1. Lembre-se, falamos no domingo passado que fomos unidos pela mensagem, a mensagem a respeito da palavra de Deus. Uai, pastor, não foi pela palavra de Deus? Unidos pela mensagem da palavra de Deus. Por que unidos pela mensagem da palavra de Deus? Primeiro nós fomos atraídos pela mensagem da palavra de Deus. Depois nós começamos a conhecer a própria palavra de Deus. Como? Porque no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ponto. Jesus nos disse: assim como eu estou em ti e tu estás em mim, que eles estejam também em nós. Amém ou não amém? Ou seja, a palavra estava com Deus, ou seja, a palavra estava em Deus, mas a palavra também era Deus, ou seja, Deus estava na palavra, que era Jesus, um em outro e o outro em um. Aí a palavra se tornou carne. Quem é a palavra que se tornou carne? Jesus, o verbo que encarnou. Pastor, a palavra se tornou carne, mas sendo Deus, é claro, a palavra era Deus, e Deus se fez carne e habitou entre nós. Eu confesso que eu não costumo fazer esse tipo de
como se fosse assim, dinâmica, teatro, comparação, mas eu queria, por gentileza, que você olhasse para o forro da igreja. Olha aí, nós temos aí o quê? Nesses forros aqui, olha. Nós temos várias lâmpadas, sim ou não? Está conseguindo olhar? Amém ou não amém? Então tá. Então tem lâmpada até aqui perto de mim, sim ou não? Aqui nós vamos entender algo. Primeiramente, a Bíblia diz que aquele que era o portador para abrir o caminho, a voz que clamava no deserto, lembra da voz do profeta? Lembra daquilo que nós falamos da voz na semana passada, da mensagem que nos uniu? Agora João vem com uma voz que clama no deserto e prepara caminho para a palavra. Só que diz a palavra de Deus, ele mesmo não era a luz, mas ele trazia a mensagem a respeito da luz. Ou seja, João anunciava a chegada da luz. Mas Jesus não orou assim: Pai, como eu estou no Senhor e o Senhor está em mim, que eu esteja também no meio dos homens. Porque isso já tinha acontecido. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele veio para os que eram seus. Os seus não o reconheceram. Ou seja, aqui está quebrado um princípio da unidade. Não é porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que nós automaticamente habitamos nele. O Verbo se fez carne, ele estava com Deus, a luz estava num circuito fechado, Deus e Jesus. De vez em quando alguém era iluminado pontualmente, por isso a figura da lamparina, por isso a figura do candeeiro, por isso figuras de iluminação pontuais no Antigo Testamento. Eles eram iluminados de vez em quando aparecia um iluminado. Moisés, lembra que Moisés subiu no monte e saiu de lá com o rosto brilhando, resplandecendo. O contato com Deus gerou em Moisés luz. A Bíblia diz que Deus baixou na sua glória num fogo consumidor e o povo se afastou e não quis mais ouvir Deus. Então, por quebra dessa conexão com a mensagem, o povo não pôde então ser iluminado, pois eles não queriam ouvir Deus, eles queriam ouvir Moisés. Só que assim como João não iluminou ninguém, Moisés não ilumina ninguém, e só Cristo ilumina os homens. Os homens estavam apagados, disse João aqui no capítulo 1, todos estavam apagados. Então veio aquele que é a vida, e a vida é a luz dos homens. Quem recebe Jesus, recebe a luz, recebe a vida, mas outrora nós estávamos apagados. Então Jesus decide descer para trazer à luz os homens. Só que quando ele veio para os que eram seus, os seus o rejeitaram. Pega comigo isso aqui. Até aqui nós compreendemos que o princípio daquele que é a fonte da conexão da unidade nossa, ele veio até nós. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Como eu falei, eu não gosto muito de usar esse tipo de exemplo. Mas existe algum lugar que gera energia, força, não é isso? Em algum lugar qualquer, numa usina termoelétrica, sim ou não? Aí a energia chega até onde? No nosso padrão, sim ou não? A energia chegou até nós, amém ou não? Então automaticamente acendemos a luz aqui dentro, sim ou não? Desde que façamos a conexão, a energia está disponível? Agora vejamos bem, um só interruptor aceso manda luz para todas essas lâmpadas aqui. Chega neles uma energia, chega neles uma força, sim ou não? Quem aqui ainda chama energia de força? A força acabou. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder, a força de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, para a luz chegar em nós, nós precisamos receber do poder de Deus. Agora a pergunta,
Cada uma dessas lâmpadas está ligado diretamente lá na termoelétrica, sim ou não? A mesma energia que chega aqui ilumina todas. Aqui nós precisamos entender algumas coisas. Como assim, pastor? Pega comigo. O princípio da unidade. Aqui perto de mim, por exemplo, tem um bom exemplo para isso. Essa lâmpada aqui queimou. Na unidade, muitos se apagam. Mas olha aqui, Lagoinha. Se aquela lâmpada estiver dependendo da outra para funcionar, quando essa apagar, o que acontece? A outra apaga. Mas ela não recebe a energia da outra. Ela recebe a energia que vem de lá. Sabe por que muitos se apagam? Estão ligados em gente que queima, gente que se apaga. Mas nós estamos ligados direto na fonte de luz, que é Jesus. Estamos juntos? Sim, mas a energia não vem do outro, a força vem de Deus. Ele é a luz dos homens, Ele nos iluminou, Ele fez uma igreja unida para iluminar o mundo, amém ou não amém? Então aqui Jesus diz, Pai, se eles forem iluminados, o mundo vai saber que o Senhor me enviou, porque a luz estava com Deus, a palavra estava com Deus, mas a luz, o verbo se fez carne e iluminou a todos os homens, e todos aqueles que são iluminados, todo mundo sabe, ele não está gerando uma energia dele próprio, não é uma força que ele mesmo tem, é uma força, uma graça que vem de Jesus, aquele que é a luz dos homens. E quando nós estamos aqui sendo iluminados por Jesus, nós entendemos uma coisa: nenhuma lâmpada dessa aqui precisa ir lá buscar. A conexão de tudo isso se chama graça. Graça sobre graça. Então olha o que nos diz o versículo de número 16. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Espera aí, todos quem recebemos? Se ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, os seus o rejeitaram. Então como assim todos nós recebemos? Todos nós que somos iluminados por ele, recebemos graça sobre graça. Todos aqueles que estão aqui receberam a plenitude da sua graça, a plenitude da sua presença, é graça sobre graça. Você não vê a energia correndo aqui, você não vê o Senhor aqui, por isso o texto termina dizendo, ninguém viu Deus, mas através de Jesus foi possível torná-lo conhecido. Através de Jesus, a luz brilhou em nós e nós podemos saber que Deus é real. Então todos nós unidos recebemos essa fonte, dessa conexão que é Jesus. Mas nós falamos que é graça sobre graça. E como que Jesus então distribui essa graça? Vamos abrir a Bíblia, lá no livro de Efésios, capítulo de número 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Para nós irmos para o último ponto. Efésios, capítulo de número 4. Então Jesus disse, para que da mesma forma que eu estou em ti, e tu estás em mim, para que eles estejam em nós. Houve uma conexão. Eu e você sabemos que não estamos vendo, mas existe uma fiação ligando essas lâmpadas aqui, sim ou não? Então como que Cristo distribui da sua graça? Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi dada a graça conforme a mensagem com que Cristo, a medida com que Cristo distribuiu os dons. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ora, o que significa ele subiu, senão o que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças levados de um lado para o outro, pelas ondas, ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada um ou cada parte realiza a sua função. Igreja, aqui nós vimos como os dois textos aparecendo aí. Aqui a palavra então vai nos convidar a conservar a unidade. Uma vez que Cristo forneceu, conservem a unidade. Ainda dentro do exemplo que nós demos aqui, das matérias que temos aqui, a nos iluminar, essas lâmpadas aqui, o esforço para conservar a unidade. O que é o esforço para conservar a unidade? Eu tenho aqui no salão inteiro 2 pequenas lâmpadas queimadas, sim ou não? E se eu tiver 30, esse lugar vai estar iluminado? A energia que gera luz está chegando, sim ou não? Mas esse lugar não vai estar iluminado. O esforço para conservar a unidade somos nós nos mantermos acesos. Jesus nos convida a conservar a unidade. Só que aqui no versículo 7 ele diz: a forma como a graça foi distribuída, como Cristo distribui a graça, é através dos dons. Lembra que eu falei de graça sobre graça? Mas como Deus faz isso? Como Jesus faz isso? Através dos dons. Quais os dons que a Bíblia menciona aqui? Ponto 1. Eu preciso aqui entender que dons ministeriais e dons espirituais são matérias diferentes na teologia. Amém ou não amém? Eu preciso entender aqui que existem dons espirituais e dons ministeriais. 1 Coríntios capítulo de número 12, Romanos capítulo de número 14, tudo fala sobre unidade, sobre os dons na igreja. Mas o que a Bíblia está falando aqui são dons com o propósito de iluminar o corpo. Quais os dons? Os dons ministeriais. O ministério da condução da mensagem que originou tudo isso, que aponta para a fonte que é Cristo. Então ele diz, a maneira como ele aperfeiçoou o corpo na luz é através de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Curiosamente, todos 5 dons ligados à palavra. Apóstolo, aquele que levou o evangelho de Cristo às nações. Profetas, aqueles que anunciam a revelação do evangelho de Jesus. Evangelistas, aqueles que contam as boas novas do evangelho de Jesus. Pastores, aqueles que cuidam do ensino do evangelho de Jesus. Mestres, aqueles que aperfeiçoam a palavra de Jesus. Sabe, uma das coisas que eu comentava com o pastor um dia desse, é da tristeza que às vezes a gente tem, por exemplo. Vou te dar um exemplo assim aleatório. Não é um drama nem nada. Em nome de Jesus, entenda isso aqui. Mas eu vou usar um exemplo aqui, ó. Como pastor local, eu posso fazer o seguinte.
não quero que os irmãos da nossa igreja vá em determinados movimentos proféticos. Ah, pastor, mas lá nós somos edificados, Deus fala conosco. Deus não fala aqui, não? Estou pregando todo domingo para vocês. Não quero que vocês façam determinado seminário. Porque lá vocês vão ficar aprendendo, enchendo a cabeça de vocês de coisa. Vão ficar vindo com um monte de questionamento para mim. Mas por que lá ensinar disso e aquilo? Resposta simples. Porque, não, eu vi o pastor Leandro Almeida aqui dando uma aula sobre o Espírito Santo aqui. Eu estava aqui em discipulado com os irmãos. Em determinado momento, acho que a gente estava fazendo a troca da sala. E eu estou ouvindo ele falar sobre o Espírito Santo aqui. Senhor Deus, obrigado. Sabe o que eu fiz? Diante do Senhor. Ao invés de eu falar assim, Deus, nossa, que vergonha, como pastor, eu não ensinei desse jeito, não. Deus, obrigado por trazer um mestre aqui, porque só um mestre sabe aperfeiçoar o ensino como ninguém. Meu querido, um pastor que compreende, uma igreja que compreende dons para aperfeiçoamento dos santos, é um pastor, ele dorme tranquilo. É uma igreja que dorme tranquilo. Não vem eu aqui querer pagar de mestre. Claro que, em um determinado momento, nós temos pastores com a veia de mestre. Ensino. E claro que em determinado momento eu posso trazer um ensino aqui, profundo, aprofundado, de uma temática que eu estudei, mas eu vou conseguir fazer isso todo dia, sim ou não? Eu não consigo. Não é meu dom. Meu dom é pastorear ovelhas. Eu cuido. Eu cuido de pessoas. Pregação é uma consequência do cuidado. Por quê? Porque eu não cuido fora da palavra. Então eu tenho que ter o domínio da palavra. Faz parte. E o profeta? O profeta é aquele que alcança níveis profundos de revelação da palavra de Deus para transmitir a outros. E eu não sei fazer isso. O que é o evangelista? O evangelista é aquele que sabe levar esse evangelho que diz que o pecador merece o inferno. Ele sabe levar esse evangelho como uma boa nova. Eu tenho uma boa notícia para você, senhor. Jesus tem um plano na sua vida. Ele quer salvar você. Aí quando o pecador, assim, ele é salvo, ele abre os olhos mesmo para a verdade e fala assim, mas eu estava vindo para o inferno. O evangelista fala assim, então deu certo. E o pastor fala, você estava vindo para o inferno. E chega o profeta e fala, era inferno. Aí chega o mestre e fala assim, porque a alma de todos nós, ela vai ou para o descanso eterno, ou para a condenação eterna. Aí o mestre aperfeiçoou. E a igreja toda fica muito bem iluminada em nome de Jesus. Essa foi a forma que o Senhor encontrou de derramar graça sobre a sua igreja. Mas aqui a palavra, para nós encerrarmos, ela diz claramente. Mas entendam uma coisa. Há um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Um só propósito e esperança pelo qual foste chamado. Não existe outra, a unidade é sobre isso. É várias coisas reunidas em uma só. Então todos nós estamos reunidos nele. E aqui nós encerramos, entendendo o seguinte: a Bíblia diz que o propósito de tudo isso é para que nós alcancemos a maturidade de Cristo Jesus. Amém ou não amém? Aí deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui já teve aquele prazer de ligar um aparelho 110 num tomado 220. Já levantaram a mão espontânea? Então levanta a mão. Essa hora, como diz aquele áudio, pensa numa hora ruim da vida do cara. Por causa de um erro de conexão. Você ouviu isso aqui? Por causa de um erro de... Cara, vou te contar assim. Normalmente nos encontros com Deus, eu estou na parte, por exemplo, de ajudar a ligar o som. Vou lá, antes, e a gente monta o som, tudo bonitinho. E aí, tinha uma etiqueta de todo o tamanho, escrito 220. E eu com a tomada na mão, o resto da história vocês já sabem. Acontece que quando eu fiz a conexão, eu ainda tinha uma solução, não ligar o equipamento. Mas eu liguei o equipamento. E nós estávamos no meio do mato, quando isso aconteceu. A poucos instantes de começar o encontro,
Tudo isso porque um equipamento era incompatível com a energia recebida ali. Sabe o que a palavra está dizendo? Para que vocês não sejam como meninos, crianças, mas para que vocês tenham a maturidade de Cristo. Eu vou repetir. Crianças, maturidade. Sabe o que eu estou querendo dizer isso? Falando sobre a luz dos homens, eu e você precisamos estar na tensão correta de Cristo para receber essa luz. Falando sobre aquele que ilumina todos os homens, sabe por quê? O texto termina dizendo o corpo bem ajustado. Não tem como o corpo estar ajustado se Cristo é maduro e a igreja é criança. E essa criancice que a Bíblia fala aqui não tem a ver com inocência, crescimento, não tem a ver com infantilidade. Essa inocência que a Bíblia está nos dizendo aqui, essa criancice que a palavra está nos dizendo, está dizendo de uma infantilidade, de quem não cresceu, de quem não avançou, de quem não foi aperfeiçoado. É por isso que o texto fala sobre aperfeiçoamento, porque a luz é perfeita, a luz de Cristo é perfeita, e a igreja precisa resplandecer como Cristo resplandece. A igreja precisa reproduzir luz como Cristo é luz. A igreja precisa mostrar ao mundo que a fonte da conexão não é ela mesma, mas é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Talvez essa manhã você é um desses que está no circuito aí, apagado. E nessa manhã o Espírito Santo quer muito te acender outra vez. Mas talvez essa manhã você ainda não está nele. Por isso apagado você está. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A partir do momento que nele você estiver, você vai brilhar como ele brilha. Por isso nessa manhã eu te convido a ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus. Pastor, para eu ser um aqui, eu precisava ser eloquente como um pregador. Eu pensei, pastor, que para ser um, eu precisava, pastor, ter um coque como a irmã ali que tem. Pastor, eu pensei que para que eu fosse um,